Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Me chamo Mauro Simas, sou especialista em investimento certificado pela Ambima. Vamos falar hoje do PORD 11, né? O Polo Crédito Imobiliário é um fundo que eu tenho na minha carteira pessoal. Seria bacana você conhecer, eu não estou aqui recomendando, ou evidentemente, fazendo nenhuma recomendação de investimento, tá? Mas é um fundo diferenciado que eu acho que vale a pena você conhecer. É a primeira vez que a gente está falando dele aqui no canal. Aliás, se você ainda não é inscrito, já pode se inscrever, tá? Se você achar conveniente. Então vamos para algumas características aqui geral, né? O ticker na bolsa, se você ainda não conhece, é o PORD11, tá? O fundo conta com um número de cotistas aí de mais de 26 mil cotistas, né? Patrimônio líquido, mais de 363 milhões, tá? Aqui já começa a ser diferenciado, né? Uma taxa de administração de 0,9% e a taxa de performance, bem diferente aí do mercado, é de 15% sobre o QCD ao yield diário do IMAB, né, divulgado pela Ambima, né, já teve diferentes benchmarks aqui, diferentes taxas de performance, né, o PORD ele é um fundo que ele tem mais de 10 anos já de mercado, então ele já mudou algumas vezes esse benchmark, mas agora eles escolheram ali uma taxa de performance de 15% do IMAB, tá? Em relação à cota de mercado e cota patrimonial, a gente também já vê um bom desconto aqui, né? Um desconto ali de mais de R$ 6, né? R$ 6,56, em termos absolutos, lógico. Na data que eu estou gravando, esse desconto já até aumentou um pouco mais. Enfim, uma boa informação para a gente ter aqui, tá? Em relação agora ao resumo aqui dos resultados do fundo, o fundo distribuiu R$ 1 por cota, tá, desse mês. Nos últimos 12, ele soma uma distribuição de R$ 12,04 por cota, o que dá um dividend yield de 13,23 ao ano, ou IPCA mais 8,89. A gente vai ver isso graficamente de forma mais didática. E cabe ressaltar que o fundo está com uma inflação acumulada e não distribuída de 64 centavos por cota, tá? Lembrando que isso aqui não significa necessariamente reserva de resultados a distribuir. E inflação acumulada ela vai acruando, né? Que o pessoal gosta de dizer no título, e ela, né, em geral, ela é destravada ou quando ocorre um ganho de capital, ou então no vencimento mesmo do título respectivo, tá? Então, passando aqui para a atividade aqui da gestão, né? Fez uma aquisição no mercado primário ali de 15 milhões do CRMRV, uma parte a IPCA mais 8,25 e de 3 milhões numa segunda série a IPCA mais 10, tá? Depois ele vai dar mais detalhes aqui, a gente já vai ver. E no mercado secundário, teve uma alocação ali de 10 milhões do CRI Smart Fit, né? Essa mesmo, essa academia mesmo que você malha, a uma taxa ali de CDI mais 1,80, tá? O fundo dá um guidance aqui, dizendo que ele está trabalhando numa operação originada internamente, né, dentro da própria casa, ou seja, não é uma operação que vai a mercado, é uma operação que vai ser originada dentro da própria casa, e talvez utilize ali uma parte de caixa do fundo. Eu, como eu sou muito bonzinho, já te adiantei aqui que esse caixa está em torno de 14%, tá, do patrimônio do fundo, tá? Então aqui a gente vai para o histórico da cota, né? Aqui é bacana porque ele dá a distribuição anual, né? Em 2022, por exemplo, o fundo distribuiu R$ 14,60 por cota, e está aqui todo o histórico desde 2013, tá? E aqui, né, os últimos aqui mais recentes, né, em setembro, que é o mês desse relatório, ele distribuiu R$ 1 por cota, ele já vem mantendo uma boa distribuição aqui de mais de R$ 1 por mês desde janeiro de 23. Lembrando que de outubro aqui a dezembro teve aquela mudança, né, nos impostos ali do combustível, que afetou bastante a inflação no período. A gente tem visto uma inflação baixa, então eu particularmente não espero que essa distribuição vá aumentar, tá? Pelo menos nos próximos 3 meses aí, basicamente até o final do ano. Claro que a gente vai precisar acompanhar o resultado da inflação. O número de cotistas vem crescendo, tá? Lembrando que ele é um fundo já que tem bastante tempo no mercado, tá? Em termos aqui de rentabilidade, né? O benchmark do fundo ele foi mudando ao longo do tempo, mas em 2023, enquanto o benchmark está dando 4,34, ele está rendendo 9,32, tá? E aqui, essa fundo traz uma tabela de sensibilidade, que é bem legal para a gente se orientar, né, ao preço de mercado na data desse relatório, R$ 91, você estaria levando, né, o equivalente ali líquido já tax-free, né, sem pagamento de imposto, 13,23%,
ou IPCA mais 8,89%, né? Se você considerar ali o cross-up, que seria uma menor alíquota, né, do imposto de renda ali da pessoa física para os títulos de renda fixa, você tá, né, 15%, aí daria 15,57%, ou IPCA mais 11,13%. É uma rentabilidade que, de fato, chama a atenção, tá? Em relação ao resultado, teve um ganho realizado com cotas de fundo imobiliário, que sempre ajuda no resultado. Lógico que a gente não pode contar com isso, mas, né, se vier é sempre bom. O fundo distribuiu um pouco mais do que ele tinha, né, na verdade um pouco mais do que o resultado, né, não do que ele tinha. Ele distribuiu mais do que o resultado, provavelmente utilizou uma parte da reserva, pagando R$ 1, e não consta aqui que ele tenha resultado acumulado a distribuir. Portanto, a partir dos próximos meses, se a gente não tiver ali ganho de capital ou alguma outra movimentação, alocação, tudo mais constante, é possível que o resultado até diminua de R$ 1. Vamos aguardar aqui, mas também não creio que vai ser nada drástico, tá, pessoal? Agora, né, a gente começa a ver qual diferenciado ele é em relação ao portfólio do fundo, né? A gente está com 14% em caixa, eu já te falei, 4% alocado em fundos imobiliários. A gente já vai ver quais são esses fundos imobiliários, inclusive, né, interessante você ver se você tem ou não tem. CRI corporativo sênior, né, 7%. A maioria ali, CRI corporativo série única, de 53%, né? Quem está no canal, eu já expliquei isso aqui, né? Existe série única, como o nome já diz, uma única série para todos os credores, a garantia, a estrutura é a mesma. A sênior tem precedência, né, sobre os demais, e no caso desse aqui, né, mezanino é o que está no meio, e subordinado, que o fundo não tem nenhum aqui, seria, né, o que tem a menor garantia, mas aqui ele divide, né, entre o pulverizado e o corporativo, né? O corporativo seria você depender ali do balanço, né, de uma empresa, né, um fundo que ele não está diversificado entre diversos devedores e sim concentrado em um único, tá? Em relação a indexador, mais um diferencial aqui do fundo, embora pequeno, né, uma alocação de 2% em pré, 6% em GPM, 4% em FI, 43% da carteira está indexada ao IPCA, 45% está em CDI. Em termos de rentabilidade, a gente vê aqui que o pré corresponde a uma média ali de 10%, o carrego do IPCA, né, 8,19%, e GPM, né, 7,52%, e CDI mais 4,83%, tá? Uma duration média relativamente curta, de 2,69 anos, e um carrego médio ali, se a gente converter teoricamente tudo para IPCA, vai dar IPCA mais 8,65. Lembrando, só não custa lembrar, né, que os fundos imobiliários possuem distribuição isenta de imposto de renda. Tem uns outros requisitos, mas geralmente quase todos esses que a gente vê no mercado, né, cumprem esse requisito, portanto, provavelmente você vai fazer jus a essa distribuição isenta, tá? Em termos de CRI pulverizado, 24% está em tipologia de imóvel comercial, 76% em residencial. Aqui ele destrincha aqui o tipo de garantia, né, desses CRIs por cada devedor aqui do fundo, né? Hipoteca, alienação fiduciária de cotas, recebíveis, enfim, aval, fiança, fundo de reserva. É interessante, em geral são estruturas modernas, aqui você já consegue, né, reconhecer talvez alguns ali mais conhecidos, como São Carlos, né, que tem ação na Bolsa, própria Arena MRV, Mama Jama, né, Globo, enfim. E aqui, né, está a carteira do fundo propriamente dita, né, como eu falei, né, ele destrincha aqui por tipo também, corporativo e pulverizado, tranche, aquele que eu te falei da série única, ser série sênior ou não. Em relação ao PL do fundo, está diversificado, né? As duas maiores concentrações aqui na faixa ali de 7%, o primeiro da Arena MRV série única e o outro da Coteminas, né? 7,33%, um atrelado ao CDI, o outro ao IPCA. Então está aqui toda a carteira do fundo. Lembrando que ele tem ainda, né, além de ser pulverizado, né, você pode ter dois tipos de. Uma é a pulverização do título, né, do ativo que ele possui. A outra é, em geral, a carteira do fundo em si. Ela pode ser mais concentrada, mais diversificada ou até mesmo pulverizada, né? Aqui a gente pode considerar uma carteira diversificada com algumas posições, né, residuais aqui abaixo de 1%.
E está aqui, né, os dois fundos imobiliários, né, que o fundo possui. Não sei se você tem algum deles. Se você tiver, deixa nos comentários por que você comprou, gosta ou não gosta, que é o FI, né, da Ourolog e do Kinea IP, né, o KNIP11 e o OULG11, tá, pessoal? Então aqui ele vai te dar ali as principais, né, garantias, né, taxas acordadas e o tipo, né, de business que está por trás dos devedores. Vamos falar rapidamente aqui das duas movimentações que teve, né? Foi o CRI MRV, garantia alienação fiduciária, fundo de reserva. A operação consiste, né, numa carteira de recebíveis de propriedade da MRV, referente à venda de unidades residenciais da linha Sensia, pela incorporadora, né, de classe de média renda. Tá? Então foram duas tranches, a gente já viu, uma pagando IPCA mais 8,25, a outra IPCA mais 10, e por fim aqui o CRI da Smart Fit, que é um CRI, né, clean, né, que a gente chama, que não tem garantia. A garantia é o balanço da empresa. Geralmente é muito comum em empresas, né, de maior porte, de maior nome, não precisar dar tanta garantia e a garantia ser o próprio resultado do próprio balanço, tá, pessoal? Não sei se vocês já tinham ouvido falar do POD, não sei se vocês gostaram, deixa nos comentários se você tem, não tem, qual outro fundo de papel você tem, tá? Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal. Fui!